Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula, a aula falando sobre modelos atômicos. Um assunto que geralmente os alunos gostam, porque é um assunto mostra bem o desenvolver, né, da história da química, como que as teorias dos modelos atômicos eles vão evoluindo com o passar do tempo. E desde a Grécia Antiga, desde a época de Demócrito e Leucipo, que eles se perguntavam o que é que constituía a matéria. Então eles falavam que se uma matéria ela fosse sendo dividida, imaginem uma barra de ferro, e ela é dividida a metade, depois na sua metade, depois na sua metade, e sempre assim, na metade, será que vai chegar um ponto em que aquela matéria não vai ser mais divisível? Que é justamente de onde surgiu a palavra átomo, porque tomos vem do grego, significa divisível. E a, né, quando tem esse prefixo aí antes da palavra, ele significa não. Então é não divisível. Átomos, não divisível. Então, eles perguntavam se teria algum átomo, se a matéria era composta por átomos, né, partículas não divisíveis. E aí a gente vai estudar toda essa história. Depois veio outras teorias gregas afirmando que a matéria era composta por quatro elementos químicos ou por quatro elementos naturais, que era o fogo, a água, o ar e a terra. E isso perdurou por muito tempo e só no século XIX é que surgiu a teoria de Dalton. Em 1803, Dalton, físico, um professor de química e ele era professor, né, e químico, cientista inglês, e ele propôs o modelo da bola de bilhar, ou seja, era um modelo atômico baseado também nos princípios nas leis de Lavoisier e de Proust. Ele ele desenvolveu o seguinte modelo, né, que recebeu o nome da bola de bilhar, onde o átomo era uma bola maciça. Vamos ler aqui os postulados. O átomo é uma esfera maciça e indivisível, como eu falei para vocês, corroborando com a lei de Lavoisier e a lei de Proust, que é o que a lei da conservação da massa e a lei das proporções constantes, respectivamente. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos. Os átomos de diferentes elementos têm massas diferentes. E um composto tem uma combinação específica de átomos de mais de um elemento. Gravem bem esses postulados de cada modelo atômico. Eu vou explicitar para vocês aqui quais são esses postulados, né? O que cada modelo afirmava. Então é bom vocês aprenderem bem. Então, Dalton dizia que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Depois nós veremos que isso está errado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos. Também veremos que está errado. Os átomos de diferentes elementos têm massas diferentes. Isso aí é verdade. Um composto tem uma combinação específica de átomos de mais de um elemento, como o caso da molécula da água, né? Que tem dois átomos diferentes, de hidrogênio e de oxigênio. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, porém trocam de parceiros para produzir novas substâncias, que corrobora com a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa. Aí depois eu vou falando aqui para vocês que vieram cientistas, né, que ajudaram muito a esses modelos eles serem aprimorados, por mais que eles não tenham proposto um modelo atômico, mas eles desenvolveram pesquisa que ajudaram a outros cientistas a vir e, e propor, né, um novo modelo atômico. Um desses cientistas que ajudaram, mas não propôs um modelo atômico, foi o William Crookes, o físico inglês William Crookes. Ele projetou um experimento realizado em ampolas de vidros contendo um gás a baixa pressão, aproximadamente 0,01 atm. Ele foi um dos precursores a trabalhar com ambiente de baixa pressão, tentando gerar vácuo, né? Ele adaptou um condutor metálico nas extremidades dessa ampola, onde era aplicada a corrente elétrica, criava-se um polo negativo e na outra extremidade, que recolhia a corrente, criava-se um polo positivo. Esses polos foram denominados eletrodos,
onde o polo negativo aqui nos experimentos de William Crookes recebeu o nome de cátodo e o polo positivo recebeu o nome de anodo. Está aqui uma bomba, né, tirando pressão aqui de dentro, gerando vácuo aqui dentro. Então, os elétrons, aqui ele colocou dois condutores metálicos e aplicou uma alta voltagem aqui por um circuito externo, né, aplicando alta voltagem. E ele percebeu que saía cargas, né, partículas do polo negativo e ia em direção ao polo positivo. Veremos mais à frente que o que sai aqui do polo negativo em direção ao polo positivo foi chamado de raios catódicos e posteriormente de elétrons, mas vamos com calma. Ao se aplicar uma diferença de potencial entre esses eletrodos, observou-se um fluxo luminoso que saía do polo negativo, cátodo, em direção ao polo positivo, anodo, em linha reta. Como esse fluxo saía do cátodo, deu-se o nome a ele de raios catódicos, como eu acabei de explicar para vocês. Logo em seguida, veio outro cientista que foi Eugen Goldstein, um alemão. Então, em 1886, ele modificou uma ampola de Crookes, de William Crookes, que nós acabamos de ver, e descobriu um novo tipo de raio. Ele usou um cátodo perfurado e, ao provocar uma descarga elétrica no gás, observou um feixe de raios surgir, vindo da direção do anodo. Ele os denominou de raios anódicos ou raios canais. Ele concluiu que os componentes desse feixe deveriam apresentar carga elétrica positiva. Anos depois, em 1920, Ernest Rutherford propôs que essas partículas fossem chamadas de próton. O que foi que ele fez? Ele pegou a ampola de Crookes, né, de William Crookes, ampola de vidro, e só fez modificar. Colocou no cátodo aqui, com a carga negativa, né, cátodo negativo. Ele deixou aqui furado, né, como se fosse tipo um queijo, vamos imaginar assim. E ele percebeu que e do anodo aqui, ó, com cargas positivas, ele percebeu que do anodo saíam cargas positivas, como vocês estão vendo, ó, do anodo saem cargas positivas em direção ao cátodo, que tem a carga negativa, e aqui do cátodo sai, como já foi visto por William Crookes, partículas negativas que são os elétrons, chamados de raios catódicos. Resumindo, as partículas que saem do anodo são chamadas de raios anódicos ou raios canais, e elas são compostas por partículas positivas, e as partículas que saem do cátodo, que é aqui, ó, representado por uma carga negativa, elas têm cargas negativas e vão em direção ao polo positivo. Aquela velha regra, os opostos se atraem. Então, logo depois, né, já foi descoberto aí, vão ser descoberto o quê? Que essas cargas negativas, que são os raios catódicos, elas serão chamadas de elétrons, e as cargas positivas serão chamadas de prótons. E quem foi que primeiro descobriu o elétron? Foi o físico inglês, o cientista inglês Thomson, né? Joseph John Thomson, e ganhou o Nobel de Física em 1906. Ele descobriu em 1897, por meio de experimentos, a primeira partícula subatômica, o elétron. O que foi que ele fez? Ele se baseou nos experimentos e nos equipamentos produzidos por William Crookes e por Goldstein, certo? E eles, desenvolvendo pesquisa, ele conseguiu realmente determinar e nomear quem era os raios catódicos. Ele passou a chamar de elétron. Então, a primeira partícula subatômica foi identificada aí identificada e nomeada, vamos dizer assim, por Thomson. E para Thomson, o átomo é uma esfera maciça de carga elétrica positiva, em que estão incrustados elétrons de carga negativa, de tal forma que a sua carga elétrica total seja nula. Então, Thomson ele propôs um modelo chamado modelo de pudim de passas, já diferente do modelo de Dalton. Aqui é outro cientista que propôs um novo modelo, onde o átomo era um pudim, vamos supor assim, com elétrons incrustados ali nele, né, na sua superfície ali. É como se fosse no centro uma carga positiva e embebedado, vamos dizer assim, cheio de... Imagine que você está jogando passas ali por cima de um pudim.
e aquelas passas são os elétrons. Essa foi a definição de Thomson para o átomo, né? Então, o seu modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas. E aqui a gente vai ver melhor algumas das suas explicações. Então, Thomson, como eu falei, utilizou ampolas de Crookes, constituídas por placas metálicas carregadas eletricamente. Ele utilizou diferentes gases e observou um desvio dos raios catódicos em direção à placa positiva. Claro, os raios catódicos têm cargas negativas, né, porque saem do cátodo negativo, e vão em direção à placa positiva, porque se aqui os raios catódicos são negativos, eles tendem a ir em direção às placas positivas, sugerindo que os raios catódicos eram formados por partículas negativas, já que cargas de sinais opostos se atraem. Ele observou que esse fenômeno se repetia com qualquer substância na fase gasosa e era independente do metal usado no cátodo. Isso o levou a concluir que os raios catódicos eram formados por partículas comuns a toda espécie de matéria, ou seja, a todos os tipos de átomos. Enfim, esse fenômeno que ele observou se aplicava para todo tipo de material que ele estudou, todo tipo de substância que ele estudou. Os raios catódicos eram formados por partículas que ele chamou de corpúsculos, menores que os átomos e foram chamados de elétrons. Thomson, então, propôs um novo modelo também conhecido como pudim de passas. E, além disso, Thomson também conseguiu medir o valor da carga da carga do elétron e a sua massa. E aí, como eu expliquei, né? A razão entre a magnitude da carga é do elétron e a sua massa. E aí está o experimento. Vocês podem ver que no cátodo negativo é onde saem os raios catódicos, que são os elétrons, e vão em direção ao ânodo, que é positivo, é um polo positivo. Então aqui, ó, os elétrons saindo, né? Os raios catódicos. Os elétrons se deslocam do cátodo negativo para o ânodo positivo. O tubo contém uma tela fluorescente que mostra o caminho dos raios catódicos. Essa tela fluorescente é só para que a gente possa ver, né, para onde que os elétrons estão saindo, qual é o movimento dos elétrons dentro desse tubo. E os raios são desviados por um ímã. A gente vai ver isso aqui agora bem direitinho em uns vídeos que eu vou colocar logo após o próximo slide. Então aqui está um experimento de Thomson. O que é que tem? Tem o cátodo e o ânodo, né? Quando ele aplica entre esse cátodo e esse ânodo uma alta voltagem, começa a sair elétrons daqui do cátodo, que são chamados de raios catódicos, porque justamente sai do cátodo. E ele vai em direção ao que? Ao ânodo, que é positivo. Então, ele vai, passa e bate aqui em uma tela fluorescente. Aqui está as cargas elétricas e aqui ele aplica também um campo elétrico, né, entre esses dois eletrodos, e também um campo magnético, que é para perpendicular esse campo elétrico, que é para esse feixe de elétrons ele não desviar, porque se não tivesse esse campo magnético aqui, perpendicular ao campo elétrico, como vocês estão vendo aqui em cima, o que é que ia acontecer? O feixe de elétrons ia desviar para o eletrodo positivo aqui e ele ia bater mais aqui embaixo, certo? Então é isso que eu vou explicar para vocês mais à frente. Então, ó, os campos elétrico e magnético desviam o feixe de elétrons. Por que ele aplicou esse campo magnético? Para que esse feixe de elétrons ele bata bem aqui no centro da tela fluorescente e não aqui embaixo. Aí o feixe de elétrons não é desviado se as forças dos campos elétrico e magnético se anularem perfeitamente, que é justamente o que acontece aqui. Ele usa o campo magnético, que é para a força do campo magnético anular a força do campo elétrico e o feixe de elétrons não sofrer desvio, bater aqui no meio dessa tela. Então vamos ver aqui um experimento um vídeo bem demonstrativo. Ó, Thomson Experiment, um experimento de Thomson. Então tá aqui, ó, o tubo, né, de raios catódicos, certo? Utilizado por Thomson. Aqui tá dois eletrodos gerando um campo elétrico e aqui um campo magnético sendo aplicado perpendicular a esse campo elétrico. Aí vamos observar. Quando o campo magnético está desligado, olha o desvio que o raio de elétron, o feixe de elétron sofre.
Aí o que ele está explicando aqui, que vocês vão ver lá no terceiro ano, é a regra da mão direita ou regra da mão esquerda, né? Nesse caso aí, a regra da mão esquerda. Que ele diz para onde o dedo indicador aponta o campo magnético, o dedo maior da nossa mão, ele aponta aqui para onde que está sendo gerada a corrente elétrica e o movimento as partículas serão movidas para cima, que é o que vocês vão ver aqui agora. Mas essa regra da mão esquerda e da mão direita vocês veem no terceiro ano, quando estiver estudando eletromagnetismo. Ó, o campo magnético, né, sendo aí representado pelo dedo indicador, e o campo elétrico pelo dedo maior. E para cima, como eu falei para vocês, é o movimento dos elétrons. Ó. Os elétrons, eles serão... Ó, prestem bem atenção aqui. Era esse ângulo que eu queria que vocês vissem. O campo magnético está desligado nesse momento. Então, os elétrons vêm, aqui embaixo está a placa positiva e aqui em cima a placa negativa do campo elétrico. Né? Vocês podem ver que tem aqui duas placazinhas. E esse ímã em formato de U está gerando campo magnético, só que até então ele está desligado. Então, quando ele está desligado, o que é que acontece? Os elétrons vão ser desviados em direção à placa positiva, que está na parte inferior. E eles vão se chocar lá embaixo. A partir do momento que a gente liga o campo magnético, o que é que vai acontecer? A gente aplica aquela regra da mão esquerda, como vocês viram ali, e os elétrons eles serão movidos para cima. Vejamos. Olhem aí o que eu falei, ó, sendo movido quando está ligando o campo. Assim que aumenta a intensidade do campo, também aumenta quanto que esse raio vai ser desviado para cima, né? O campo magnético, no caso. Ó, aí o que é que eles vão fazer lá, de acordo com o slide anterior, a força gerada pelo campo elétrico ela tem que se anular com a força gerada pelo campo magnético para que o elétron ele não se desvie na direção do polo positivo. E é isso que se busca fazer para que o elétron atinja lá o centro da tela fluorescente, como a gente viu anteriormente. Força elétrica igual a força magnética. Então, com isso, termina esse vídeo. Vamos ver outro vídeo aqui, bem interessante também. Lembrando que esses raios, esses tubos, né, essas ampolas de Crookes e os raios catódicos foram os precursores para desenvolvermos a televisão. A cathode ray tube is the forerunner of the television tube. It is a glass. Deixa eu baixar aqui o volume para que eu possa dar as explicações. Então, vocês vão ver aí o que a gente viu no slide anterior. Aplicou-se uma alta voltagem, está começando a aplicar uma alta voltagem. Aí vai começar a sair elétrons do catodo aqui e vai em direção ao anodo, que é esse daqui. E no meio do anodo tem um furinho. Então esses elétrons vão passar e vão em direção aqui à tela fluorescente. Vejamos aí. E aqui embaixo tem a explicação do que está acontecendo. Em inglês, né? Então, ó, começou a sair os elétrons. Está sendo aplicado, né, um campo. Aqui nem tem, nem tem aquela aplicação do campo. Aqui é mais simples. É só para mostrar que quando você aplica uma alta voltagem, o elétron sai do cátodo e vai em direção ao anodo. Aí depois é que ele vai colocar aqui um campo elétrico, onde os elétrons vão se desviar em direção ao polo positivo, né? Porque o elétron é carregado negativamente e os opostos se atraem. E depois ele também vai colocar um campo magnético para mostrar esse efeito. Vejamos. Tela fluorescente, como eu falei, que é para identificar onde os elétrons estão batendo. Quando você aplica um campo elétrico, o que vai acontecer? Ó, opa, vou voltar aqui.
Pronto. Quando a gente aplica um campo elétrico, ó, o que é que acontece? Os elétrons começam a ser desviados no sentido do eletrodo positivo, que estava aqui embaixo. Tirou o campo elétrico, os elétrons começam a bater normalmente, não são mais desviados, batem no centro do campo elétrico, né, da tela fluorescente. E aqui, ó, quando a gente coloca um campo magnético, imagina que aqui é um ímã, né? Você coloca um campo magnético, os elétrons são desviados para um sentido. Quando a gente inverter esse ímã, agora colocar aqui o polo norte, né, a outra extremidade, a gente agora colocou o polo sul do ímã, a parte aqui representada pelo S, e os elétrons foram desviados para cima. Quando a gente colocar a outra parte do ímã, eles vão ser desviados para baixo. Vejamos. Aí a parte superior, o polo sul, e agora ele vai inverter. Ó, tá vendo aí? Ó, agora quando a gente colocou o polo norte, ele é desviado para baixo. Aí ele vai explicar como que foi determinado a relação carga-massa por Thomson, que ele vai mostrar até uma formulazinha aí, ó. Vou mostrar aqui, explicar para vocês aí. Deixa aparecer a fórmula. Opa, cadê aqui? Ó, esse é o campo elétrico. Θ é o desvio que os raios os raios catódicos, os elétrons têm, né? Vai ter um ângulozinho aqui referente, porque quando a gente coloca um campo elétrico, ele é desviado aqui nessa direção. Então vai ser campo elétrico. Esse θ é um ângulo, θ né? É o ângulo desse desvio. B, o campo magnético elevado ao quadrado, vezes L, que é a distância percorrida pelos elétrons, até se chocar com, desde que o elétron sai daqui, do cátodo, até se chocar com a placa fluorescente. Thomson, ele encontrou a relação carga-massa para a relação da carga do elétron dividido pela sua massa, como sendo menos 1,76 vezes 10 elevado a 8 coulombs por grama. Depois nós vamos ver esse valor aí, quem foi que determinou melhor, né, com mais precisão. Veremos que foi o físico norte-americano Millikan. Então, nós vimos que Thomson descobriu, né, o elétron, descobriu a natureza do elétron, que é negativa, chegou a valores bastante próximos ou quase exatos aí para a relação carga do elétron dividido pela massa do elétron, como nós acabamos de ver. Mas quem fez o experimento para determinar com maior precisão a carga e a massa do elétron foi Robert Andrews Millikan. Ganhou um prêmio Nobel de Física em 1923. Está aqui Millikan e Albert Einstein, e Millikan resolvendo aqui, fazendo seus experimentos, né? E aqui é o experimento que ficou mais famoso, que eu vou mostrar no próximo slide de forma ilustrativa. Então, o experimento da gota de Millikan para medir a carga do elétron. O que é que ele fez? Aqui tem toda a explicaçãozinha, né? Ele borrifou gotas de óleo aqui e tem uma placa, né? Um eletrodo aqui, um cátodo no caso. Perdão, aqui um ânodo, né? Carregado positivamente. E aqui embaixo o cátodo carregado negativamente. Então aqui no eletrodo carregado positivamente ele fez um orifício e as partículas começaram a cair. E ele bombardeava essas partículas que passavam por esse orifício por raios X, radiação eletromagnética. E essas gotinhas, elas começavam a adquirir elétrons, né? Começavam a ficar carregadas. E ele aplicava aqui entre essas placas, entre esses eletrodos, era aplicado um campo elétrico, onde ele tentava deixar essas partículas suspensas, já que elas eram carregadas eletricamente, porque o que é que estava puxando elas para baixo? A força da gravidade. E o que é que ele fazia com que deixasse a força elétrica puxando elas para cima, para tentar equilibrar e deixar elas suspensas. Então, baseado nesse experimento da força elétrica
anular a força da gravidade, ele conseguiu medir, né, a carga do elétron. Uma vez que a carga em qualquer gota era sempre um múltiplo inteiro de 1,602 vezes 6, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então Millikan deduziu que esse valor correspondia à carga de um único elétron. Outro valor encontrado experimentalmente foi a massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Resumindo, com esse experimento da gota, Millikan conseguiu encontrar tanto a massa como a carga do elétron, baseado em quem? Nos experimentos desenvolvidos por Thomson. Logo em seguida, né, em 1903, Marie Salomea Sklodowska-Curie, ou Marie Curie, como é mais famosa, juntamente com Antoine Henri Becquerel e seu esposo Pierre Curie, ou seu marido, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física pelo trabalho pioneiro com a radioatividade, um termo introduzido por Marie Curie. E em 1911, Marie Curie também ganhou um Prêmio Nobel de Química por descobrir alguns elementos, como o polônio e o rádio. Então, Marie Curie foi a primeira cientista e primeira mulher, né, obviamente, a ganhar dois prêmios Nobel em áreas diferentes, na física e depois na química. É uma cientista muito renomada. Na Europa hoje existe bolsa, até hoje existe bolsas de estudo com o nome Bolsa Marie Curie. Enfim, é uma das melhores bolsas que tem na ciência lá para quem quer fazer pesquisa. E em 1911, o nosso slide introdutório, né, tem esse sistema solar, e é justamente fazendo menção porque um dos modelos atômicos, que é o modelo de Ernest Rutherford, esse neozelandês, né, da Nova Zelândia, Ernest Rutherford nasceu na Nova Zelândia, e o seu modelo, ele baseado em tudo o que foi feito já por Millikan, Thomson, Crookes, Goldstein, Dalton, ele fez alguns experimentos, como nós vamos ver mais à frente, e ele desenvolveu um modelo atômico. Lembrando que ele também ganhou o Nobel de Física em 1908, e o seu modelo atômico foi chamado de sistema solar, onde no centro o Sol representaria o núcleo desse átomo, e ao redor desse núcleo, os planetas, né, que ficam girando em órbita ao redor do núcleo, que é o Sol, esses planetas seriam os elétrons. Então vamos lá. O modelo imaginado por Rutherford é semelhante ao sistema solar, onde o núcleo representaria o Sol e os elétrons seriam os planetas girando em órbitas circulares, e ficou conhecido como modelo atômico planetário. Antes de falar do experimento de Rutherford mesmo, do modelo atômico, vamos falar um experimento que Rutherford fez com radioatividade, certo? Rutherford junto a Kaufman, eles fizeram esse experimento para identificar os tipos de emissões em elementos radioativos. Nessa experiência foi colocado um bloco de chumbo contendo material radioativo dentro de um recipiente, ao qual foram adaptadas duas placas eletrizadas submetidas ao vácuo. O que foi que aconteceu? Em um bloco de chumbo, Rutherford, ele colocou lá dentro, junto com Kaufman, colocou uma substância radioativa. Imaginemos aqui que seja urânio, pode ser polônio, pode ser radônio, enfim, alguma substância radioativa. Imaginemos aqui urânio. Então essa substância radioativa vai começar a emitir radiação. E ele aqui colocou um anteparo, né, com um buraquinho aqui, uma placa metálica, com um orifício no meio, e essa radiação passava por aqui. Logo aqui em seguida ele colocou dois eletrodos, duas substâncias, placas metálicas, e aplicou uma alta voltagem, gerando o que? Um campo elétrico. E essa radiação, ao passar por esse campo elétrico, ela desviava no sentido positivo, do polo positivo, desviava no sentido do polo negativo, e tinha uma também que não desviava, certo? Então, aqui desvia no polo positivo,
nós já podemos entender o que? Os opostos se atraem. Então, ela é carregada o quê? Negativamente. Aqui desvia em direção ao polo negativo, os opostos se atraem. Então, essa radiação ela é carregada positivamente. E aqui não sofre desvio, ela não tem nenhuma carga, né? Então, vamos ver, ó. Aqui desvia em direção ao polo positivo são os raios betas, que são carregados negativamente. Aqui desvia em direção ao polo negativo, são chamados raios alfa, que são carregados positivamente. E aqui não sofre desvio, é o raio gama e ele não tem carga. Porém, é o que tem o maior poder penetrante. Ele atravessa até vamos dizer assim, até uma espessura considerável de chumbo ou de qualquer outra substância. E vejamos o que foi o seu resultado. As partículas que sofreram pequeno desvio em direção à placa carregada negativamente são partículas de massa elevada e de carga positiva, são partículas alfa. As partículas alfa, elas são carregadas positivamente, elas são compostas, já desde já, para vocês anotarem aí, por 2 prótons e 2 nêutrons. As emissões que sofreram um grande desvio em direção à placa carregada positivamente são partículas de massa muito pequena e de carga negativa. As radiações beta, ou seja, as partículas betas, são o quê? Compostas por um elétron, que é o elétron, né, que caracteriza essa radiação. E as emissões que não sofrem desvio em sua trajetória e atravessam a chapa fotográfica são radiações semelhantes à luz e aos raios X. São chamadas de raios gama. Essa daqui ela é uma radiação que não é composta assim, por partículas como aqui o elétron, no caso da partícula alfa, e no caso da partícula alfa, que é o que? São 2 prótons e 2 nêutrons. Na partícula beta, um elétron, e nos raios gamas é só a radiação mesmo, e é a mais perigosa que tem para causar câncer, vamos supor assim, para o nosso organismo. É extremamente agressiva esse tipo de radiação. Então, a descoberta da radioatividade revolucionou o meio científico, pois demonstrou que os átomos podiam ser divididos, ao contrário do que se pensava até então. Aí agora vamos falar de outro experimento de Ernest Rutherford. Esse experimento que eu acabei de comentar com vocês é o da radiação, e vocês, quando forem estudar física nuclear, química nuclear, vocês vão ver que essa identificação das partículas alfa, beta e gama é extremamente importante para que vocês possam entender física nuclear e química nuclear. Mas aqui vamos falar do experimento que Rutherford utilizou, né, para desenvolver também o seu modelo atômico. Então, Ernest Rutherford, baseado nos experimentos sobre radioatividade desenvolvidos por Marie Curie, Becquerel e o seu esposo, Pierre Curie, e no experimento desenvolvido por ele e Kaufmann, pediu a seus estudantes Hans Geiser e Ernest Marsden. Então, Rutherford pediu a esses 2 estudantes que trabalhavam para ele, né, no seu laboratório, para atirarem partículas alfa emitidas por uma substância radioativa, urânio, polônio e radônio. Alguns desses exemplos, urânio, polônio e radônio, entre outros. Porém, ele utilizou o polônio nesse experimento que eu vou mostrar a vocês. Então, ele queria colocar essa partícula, né, confinada dentro de uma caixa de chumbo, essa substância radioativa dentro de uma caixa de chumbo, e que essas partículas alfa, que essa substância radioativa iria emitir, elas fossem colididas junto a uma a uma folha de platina. Depois de baixa espessura, depois utilizou-se outras folhas também para fazer esse experimento, que era a folha de ouro, por exemplo, que ficou mais conhecida, e é o que mais aparece nos vídeos, né, nos exemplos dos livros didáticos. Mas a primeira folha que ele bombardeou foi uma folha de platina. E atrás e em volta da lâmina de platina, Rutherford pediu a seus estudantes que colocassem um anteparo fluorescente para registrar o caminho percorrido pelas partículas. Então, aqui só mostrando que esses 2 estudantes, Hans Geiser, era da Nova Zelândia, nasceu na Nova Zelândia, e Ernest Marsden, inglês. O que Geiser e Marsden observaram, os alunos de Ernest Rutherford,
perturbou a todos. Embora quase todas as partículas alfa tivessem passado e sofressem muito pouca deflexão, cerca de uma em cada 20.000 sofriam uma deflexão superior a 90 graus, e algumas poucas partículas alfas retornavam à direção de partida. E Rutherford falou o quê? Que isso era quase tão incrível como se alguém tivesse disparado uma bala de 15 polegadas em um tecido de papel e ela voltasse acertando o autor do disparo. Esse experimento de Rutherford para o modelo atômico foi um divisor de águas. Vamos ver mais à frente, quando vocês olharem aqui o experimento dele, aí vai ficar tudo mais claro. Então, entendendo o que eu acabei de citar para vocês, e deixando bem claro que eu estou deixando escrito, por nesse período de aulas EAD, é importante que vocês tenham, né, a parte escrita também, não só as imagens, porque muitos alunos gostam de ter a parte escrita. Então, o que foi que aconteceu? Deixa eu voltar aqui e ligar aqui o laser. Rutherford colocou um polônio, que é um material radioativo, aqui dentro dessa placa de chumbo, dessa caixa de chumbo, ela furada aqui ao meio, e ele emitiu partículas alfa, né? Esse material radioativo vai emitir partículas alfa. E ele colocou o quê? Como um anteparo, uma folha de ouro, certo? Uma folha de platina inicialmente, depois ele testou o ouro. Mas aqui vocês já podem ver que já se fala nos livros de dados como sendo folha de ouro. Então vamos começar a falar de folha de ouro aqui. Mas sempre lembrem que o primeiro experimento foi com a folha de platina. Aí, o que é que acontecia? Se fosse baseado no modelo de Dalton, que as partículas eram maciças, o que é que aconteceria? Todas as radiações, quando batessem, tinham que voltar. Certo? Teriam que voltar aqui. Se fosse um material gelatinoso, como Thomson falava, se a gelatina ela permite que seja furada, né? Então todas as partículas deveriam ultrapassar, ou seja, tinha um grande embate. As partículas passavam ou não passavam? E aí Rutherford observou o quê? Que a maioria das partículas elas passam sem sofrer desvio. Uma boa quantidade de partículas sofrem desvios e uma pequena quantidade volta para a direção do que foi atirado essas partículas. Ou seja, ela tem um desvio acima de 90 graus. Então isso intrigou Rutherford. Aí o que foi que ele fez? Ó? Aí vamos só ler aqui o material aqui, só para que vocês possam ver que é justamente o que eu estou falando para vocês, bem coerente. Experimento de espalhamento de partículas alfa, radiação alfa, que é a composição de uma partícula alfa, são 2 prótons e 2 nêutrons. Quando as partículas alfa atravessam uma folha de ouro, a maioria não sofre desvios, mas algumas são desviadas em ângulos bem grandes. Segundo o modelo do pudim de passas, ou pudim de ameixas, né, como também pode ser chamado, dá igual, passas ou ameixas, do átomo, as partículas deveriam sofrer desvios muito menores, porque se é um pudim, elas podem ser perfuradas facilmente, né? Aquela constituição do pudim ali é gelatinoso, então fura tranquilamente. E se fosse de acordo com o modelo de Dalton, deveria sofrer repulsões total, não ia passar nada, porque não ia permitir, já que Dalton dizia que o átomo era uma bola, eram esferas maciças, então não ia permitir que nada ultrapassasse aqui essa folha de ouro. O modelo nuclear do átomo explica por que algumas partículas são desviadas com ângulos grandes, embora o átomo nuclear tenha sido ilustrado aqui como uma esfera amarela. É importante perceber que a maior parte do espaço em torno do núcleo contém apenas elétrons de pouca massa. Enfim, ele aqui fala justamente o que eu comentei com vocês. Mas agora vamos observar aqui o experimento. Vai começar aí, ó, aqui dá as partículas alfa, tela fluorescente, arrodeando aqui a partícula de ouro e aqui a folha de ouro. Então, ó, começou a emitir partículas alfas. Emitindo partículas alfas, radiação alfa. Você percebe o quê? Que a maior parte das partículas alfas, elas passam sem sofrer desvios. Mas outra parte sofre desvios, olha, pequenos desvios, e uma grande parte também desvios, e uma pequena parte, na verdade, desvios significativos, acima de 90 graus. E o que foi que Ernest Rutherford viu? Ele propôs o seguinte, que o núcleo, como vocês vão ver também mais à frente, ele é bem pequeno e a maior parte do átomo é a eletrosfera, que é uma região vazia onde os elétrons ficam
em órbita desse núcleo que é muito pequeno. Então tá aqui ó, as partículas alfa e aqui está um átomo de ouro, certo? Ó, essa aqui é a eletrosfera e no centro o núcleo. Então vamos ver aí como é que ocorre agora essa colisão, olhando desde esse ponto de vista que Rutherford elucidou e propôs. As partículas vão se chocar aqui, como vocês vão ver, ó. Pronto. A maior parte ela vai passar sem sofrer desvio, porque a eletrosfera, que representa a maior parte do átomo, ela não vai desviar essas partículas alfas. Já quando essas partículas alfas se chocarem com o núcleo, como vocês estão vendo aí, elas sofrerão desvios, né? Se chocar frontalmente, vai ter um desvio maior. Se chocar só passando de raspão, vamos dizer assim, vai ter um desvio menor. E foi isso o que Rutherford fez. Vamos agora ver quais foram as suas observações. A maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro sem sofrer desvio considerável em sua trajetória. Algumas partículas alfa foram rebatidas na direção contrária ao choque. Algumas partículas alfa sofreram um grande desvio em sua trajetória. Interpretando esses resultados, Rutherford conclui que no átomo há imensos espaços vazios, já que a maioria das partículas atravessam a fina lâmina de ouro sem sofrer desvios consideráveis. Só lembrando, pessoal, que isso aqui, como eu falei para vocês, é só explicando em texto, né, o que eu já falei, o que eu já comentei. O núcleo dos átomos, em média, apresenta um diâmetro na ordem de 10 elevado a menos 14 metros. Já o espaço ocupado pelos elétrons na eletrosfera é da ordem de 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, a eletrosfera é cerca de 100 vezes maior do que o núcleo do átomo. Daí vocês imaginem. Imaginem um campo de futebol como o Maracanã, certo? Quem nunca foi, quem teve a oportunidade de ir, mas já viu na televisão. Ou imagine aí um campo de futebol americano. Um campo gigante, não é um campozinho pequeno não. Aqui, eu acho que aqui na estado da Paraíba não tem nem um campo com essas dimensões, né? Talvez, enfim, só Mineirão, Maracanã, esses estádios de futebol maiores. Aí vocês terem a seguinte situação. Você pegue lá no meio do campo e coloque uma mosca ou uma cabeça de um alfinete. Ali é o núcleo. A eletrosfera seria todo o estádio. Todo o estádio. Daí você tire para ver quanto maior é a eletrosfera comparada com o núcleo atômico. No centro do átomo há um núcleo muito pequeno e denso, 2.000 vezes mais denso que o elétron, o que justifica as partículas rebatidas na direção contrária. Voltando, apesar desse núcleo ser muito pequeno comparado com a eletrosfera, esse núcleo é 2 vezes mais denso do que o elétron. Daí você também tire e veja como é o átomo, né? O núcleo é muito pequeno e denso e a eletrosfera é muito grande e com a densidade praticamente nula. O núcleo do átomo tem carga positiva, pois as partículas alfa foram repelidas ao passar perto do elétron. Para equilibrar a carga positiva, há elétrons ao redor do núcleo. Então essas foram as observações de Rutherford e as suas conclusões. Ernest Rutherford. Então, apesar desse modelo de Rutherford ter sido um modelo que avançou muito, né, no entendimento atômico, ele tinha algumas falhas e algumas perguntas que não davam para ser respondidas, como por exemplo, sendo o núcleo formado por partículas positivas, por que essas partículas não se repelem? Já que só tem carga positiva ali no núcleo, por que elas não se repelem? Se cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Ao se repelirem, o núcleo desse átomo se desfaria, mas isso não acontece. Ou seja, quando se tiver só partículas positivas, ali eles iam se repelir e não iria existir mais núcleo, porque ia se desfazer. E aí a gente pergunta, o que é que tem a mais no núcleo que faz com que ele não se desfaça, evita essa repulsão entre partículas positivas, os prótons, né, que estão ali no meio do núcleo. Veremos mais à frente. Porque as massas atômicas dos átomos não são proporcionais ao número de prótons. Ou seja, quando o número de prótons aumenta, a massa do átomo aumenta muito mais rapidamente. Eles verificavam que, beleza, ele tem
10 prótons, mas a massa não aumenta como se tivesse 10 prótons, ela aumenta como se tivesse 20, 30. O porquê disso? Porque nem todos os átomos de um elemento apresentam a mesma massa atômica. E daí a gente pode ver, né, o caso dos isótopos. O hidrogênio tem 3 tipos de hidrogênio. O hidrogênio com massas diferentes, tem um próton só, mas tem uma massa que varia. E aí o porquê disso? Além dessas perguntas, há outra pergunta, que a física clássica afirmava que o elétron em órbita do núcleo, ele ia ali rodando, né? Ficava ali em órbita, só que ele ia perdendo energia, ia perdendo energia, ia perdendo energia, até o ponto que esse elétron ele ia perder energia e ele ia se chocar com o núcleo, e o átomo ia se desfazer. Mas o porquê que isso também não ocorre? Vamos explicar nos próximos slides. Quem responde a maior parte dessas perguntas foi o físico inglês James Chadwick, que ganhou o Nobel de Física em 1935, e ele foi o grande responsável pela descoberta do nêutron, a terceira partícula subatômica. Primeira partícula subatômica, elétron, segunda, próton, terceira, nêutron. Ou seja, essa ordem dá igual. O que importa a gente saber é o quê? Que o átomo ele é composto por 3 partículas subatômicas. Próton e nêutron estão no núcleo e o elétron está na eletrosfera. Sua descoberta influenciou o descobrimento da fissão nuclear e o desenvolvimento de bombas atômicas, ou seja, ele teve grande importância aí nas guerras, né? Segunda Guerra Mundial. Os nêutrons são partículas eletricamente neutras, representadas por N, e ficam no núcleo do átomo, no núcleo atômico. Os átomos são feitos de partículas subatômicas chamadas elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são um corpo central, minúsculo e denso, chamado núcleo do átomo. Os elétrons se distribuem no espaço ao redor do núcleo. Que eu estou lendo só que eu já comentei com vocês, então só para que esteja escrito, né? Quando vocês quiserem estudar. Resumindo, pessoal, tá aqui o modelo do núcleo depois da descoberta de James Chadwick. Ele descobriu que junto com o próton no núcleo atômico tem o que? Tem os nêutrons, certo? E isso daqui tudo, prótons mais nêutrons, representa o que? O núcleos, o núcleo atômico. E na eletrosfera nós temos o que? Os elétrons. Então, os nêutrons é que fazem com que os prótons consigam se agrupar ali junto com os outros prótons, né? De forma que eles não tenham uma repulsão tão forte e esse núcleo se desfaça, respondendo às perguntas que a gente acabou de ver das limitações do modelo de Rutherford. Então, as massas relativas está aqui, ó, próton, massa relativa igual a 1, nêutron igual a 1, e a massa do elétron é 1 dividido por 1836. Comparado, isso aqui massa relativa, um em relação ao outro. Então vejamos aqui, ó, a massa real, assim, a verdadeira, é o que? A massa de um próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 kg, a mesma para o nêutron, ou seja, nêutron e próton têm a mesma massa. E o elétron tem uma massa infimamente menor do que a massa do próton e do nêutron, ou seja, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Já as cargas do próton é mais 1, a carga do elétron menos 1 e o nêutron tem carga neutra, nula. E aqui a carga real é o quê? A do nêutron 0, né? A do próton mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E a do elétron, sinal negativo, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Em 1913, o físico Niels Bohr propôs um modelo atômico, baseado no modelo de Rutherford e na teoria de Max Planck. Max Planck foi o responsável, vocês vão estudar isso aqui lá em Física 3, né, no terceiro ano, quando vocês estudarem Física Quântica, Física Moderna. Max Planck ele foi o responsável por determinar, né, fazer experimentos dizendo que a energia ela é quantizada e os átomos, os corpos, eles só absorvem energia
de forma quantizada. Se aquela frequência, por exemplo, um elétron só vai receber energia se aquela energia ela tiver uma frequência compatível com aquele elétron, com a energia daquele elétron, para que ele possa absorver e passar de um estado fundamental para um estado excitado. Mas vamos com calma. E nos espectros, então, baseado na teoria de Rutherford e na teoria de Max Planck, Niels Bohr ele desenvolveu a sua teoria também para explicar o que ocorria, na verdade, nos espectros de linha do átomo de hidrogênio e de outros elementos químicos. Então, Niels Bohr, ele afirmou o quê? Que o elétron move-se em torno de um núcleo atômico central em um número limitado de órbitas bem definidas, chamado órbitas estacionárias. Para cada elétron, existe uma órbita específica em que ele tem uma energia bem definida e característica. Essa energia não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita. Então, não vem ao caso eu explicar aqui para vocês agora a física quântica, mas aquela pergunta que a física clássica falava, que era uma limitação para o modelo de Rutherford, de que os elétrons movendo-se ao redor do núcleo, eles vão perder energia até um ponto em que esse elétron vai se colidir com o núcleo e esse átomo vai se desfazer, foi botado abaixo justamente pelas descobertas de Max Planck e o modelo de Niels Bohr. Então, os elétrons eles circulam em órbitas ao redor do átomo e ele não perde ali a sua energia. E esses elétrons eles circulam em níveis energéticos, que são as camadas, né? As camadas eletrônicas. Camada 1, 2, 3, 4, K, L, M, N, O, que nós veremos mais à frente, na próxima aula. Ao absorver certa quantidade de energia, o elétron salta de uma órbita mais energética, de uma órbita, o elétron salta para uma órbita mais energética. Ele sai, quando esse elétron absorve energia, ele sai de uma camada mais inferior, vai para uma camada mais exterior, ou seja, de uma camada fundamental para uma camada mais externa, uma camada mais energética. E ao retornar à sua órbita original, o elétron libera a mesma quantidade de energia absorvida na forma de onda eletromagnética ou de um fóton. Ou seja, ele se excita quando ele absorve energia e depois, quando esse elétron voltar do estado excitado para o estado fundamental, esse elétron ele vai liberar essa quantidade de energia que ele absorveu para ser excitado. Aí está mais ou menos o modelo de como seria o modelo de Rutherford, né? No meio o núcleo, prótons e elétrons, e ao redor desse núcleo os elétrons na eletrosfera aí circulando o núcleo, né? Enfim, os elétrons na eletrosfera e o núcleo composto por prótons e elétrons. Aqui está sendo explicado a absorção de fóton e a emissão de fóton. Aqui a absorção é quando o quê? Quando o elétron está saindo do estado fundamental e vai para um estado excitado. Certo? A camada 1, o elétron sai da camada 1 e vai para a camada 2. Aqui está a legenda, onde a esfera vermelha é elétron excitado, a esfera azul é elétron no estado fundamental, amarelo o núcleo atômico e essa setazinha aqui ondulada é o fóton, que é a quantidade de energia, e energia é igual a Hν. H, constante de Planck, e Ni, frequência da radiação eletromagnética. Então, quando esse elétron está sendo excitado, ele absorve energia e pula de uma camada interna para uma camada externa, de uma camada menos energética para uma camada mais energética. Quando esse elétron ele está voltando ao seu estado fundamental, saindo de uma camada externa para uma camada mais interna, esse elétron libera energia, certo? Logo após o experimento o modelo de Niels Bohr, o que é que acontece? Sommerfeld é outro cientista que ele estuda melhor ainda os espectros atômicos, né? E no espectro de Mercúrio, ele pegou uma raiazinha do espectro de Mercúrio e ele viu, ampliou, vamos dizer assim, deu um zoom e ele viu que tinha sub-raias. Então, ele disse que além do elétron circular ali ter aquelas camadas, aqueles níveis energéticos, os elétrons ele ainda tem subníveis, que são os orbitais atômicos, que nós vamos ver mais à frente também na nossa próxima aula. Então,
Com o aprimoramento de equipamentos chamados espectroscópios, foi possível Vamos lá. Com o aprimoramento de equipamentos chamados espectroscópios, foi possível perceber que as raias observadas nos espectros dos elementos não eram constituídas por uma única linha, mas sim por um conjunto de linhas distintas muito próximas umas das outras, conforme é evidenciado na ampliação de um segmento do espectro abaixo. O que eu acabei de explicar aqui na forma de texto para que vocês possam estudar. Então, isso indica, né, que os níveis energéticos são constituídos por subníveis de energia bastante próximos. O físico Arnold Sommerfeld deduziu que cada nível de energia N está dividido em N subníveis, de tal forma que cada nível tem uma órbita circular e N-1 órbitas elípticas de diferentes excentricidades. Aqui é outro avanço, né, porque Bohr e Ernest Rutherford falava que as órbitas eram circulares, porém Sommerfeld disse que as órbitas eram elípticas. Ele disse que as órbitas não eram circulares, e sim elípticas. Outro cientista bastante importante foi o Heisenberg. Ele falou que ele conseguiu comprovar, e por isso ganhou esse físico alemão, ganhou o Nobel de Física em 1932 pelo princípio da incerteza de Heisenberg. O que é que ele quis dizer? Que você não consegue determinar a posição e o momento linear, ou seja, a posição e a velocidade de uma partícula subatômica, de um elétron, com precisão. Se você aumenta a precisão na posição daquela partícula, você aumenta a imprecisão em determinar a velocidade daquela partícula. Se você aumenta a precisão na velocidade, você aumenta a imprecisão em determinar a posição daquela partícula. É algo assim um pouco fora do nosso mundo, né? No mundo normal, vamos dizer assim. Porém, acreditem que é um mundo, quando você trabalha com partículas subatômicas, isso daí faz todo sentido e não à toa ele ganhou o Nobel de Física. Outro cientista que contribuiu bastante, né, para o modelo atômico foi o seu nome austríaco, agora fiquei na dúvida se é austríaco ou dinamarquês. Creio eu que seja austríaco. O Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Schrödinger afirmou que os elétrons não se moviam em órbitas definidas ao redor do núcleo, mas em ondas eletromagnéticas. O que foi que esse cientista fez? Ele nada mais fez do que simplesmente ele conseguiu descrever a função de onda de um elétron ou de um átomo, de um elétron naquele átomo. Ele conseguiu fazer e determinar a função de onda eletromagnética de um elétron na eletrosfera de um átomo. Então, isso daqui é a função de onda π, representada por essa letra grega π, e π ao quadrado nada mais é do que a probabilidade de se encontrar uma determinada substância no espaço, certo? E a partir disso daí é que se chega ao conceito de orbital também, desenvolvido por Sommerfeld, porque, e baseado no princípio da incerteza de Heisenberg, você não pode determinar com precisão a posição do elétron. Então, o que é que se adotou? Regiões probabilísticas no espaço. É como se fosse assim. Imaginemos a cidade de Souza. É como se tal átomo, um átomo de hidrogênio, vamos supor, a probabilidade de a gente encontrar um elétron é ali próximo ali na região do núcleo habitacional, da região de São Gonçalo, por ali. O elétron não tem probabilidade quase nula de ser encontrado para o centro da cidade. Então trabalhou-se com probabilidades, mas não com precisão. Não podia se dizer assim, o elétron está dentro de uma sala específica de São Gonçalo. Não, é por região, está ali naquela região dos núcleos habitacionais, São Gonçalo. Então, para que vocês entendam como é que se trata a questão de orbitais, de níveis
eletrônicos, de probabilidade de se encontrar um elétron. Aqui eu fiz um resumo para vocês, onde aqui em laranja que está os modelos, né? Modelo da bola de bilhar de Dalton, modelo do pudim de passa de Thomson, modelo do sistema solar de Ernest Rutherford, modelo das transições de Niels Bohr, o modelo quântico que é explicado por Schrödinger. Aqui está os anos, né, de cada um, foi proposto. Aqui em laranja eu falo para vocês aqui um pouco do modelo. Em verde, a vantagem, né, foi que esse modelo ele propôs de novo para o mundo da ciência. Em vermelho, algumas das suas limitações. Enfim, é um quadro resumo para que vocês possam aí se basear ao final dessa aula. Com isso, muito obrigado e nos vemos na nossa próxima aula.